Olá, amigos da internet, queridos amigos do marketing multinível, prezados companheiros da empresa Telex Free. O meu nome é Carlos Castilho. Estou sediado mais precisamente em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Sou também um divulgador dessa empresa e possuo uma equipe de trabalho chamada Equipe Carlos Castilho. Pois bem, farei um boletim jurídico na data de hoje a respeito de duas situações específicas que ocorrem lá no Acre. Vamos a ele? Lívia Mara Campista Vanzeler impetrou um agravo de instrumento contra a decisão de uma medida cautelar preparatória, em que foi aquela medida cautelar que impede a empresa de exercer as suas atividades normais e, por conseguinte, também impede as nossas atividades divulgadores dessa empresa. A empresa foi paralisada por uma liminar, não é, concedida pela eminente juíza Thaís Calil, em que até a data de hoje ainda permanecemos paralisados em nossas atividades. Lívia Vanzeler, que na ação civil pública principal que foi colocada pelo Ministério Público, distribuída pelo Ministério Público, é citada como filha de Carlos Vanzeler. E o objetivo do Ministério Público em colocar a Lívia como parte, como polo passivo, melhor dizendo, nessa ação, é que fossem bloqueados possíveis bens que estivessem em seu nome, já que o pedido que foi feito inicial do Ministério Público foi pela extinção total da empresa, a apreensão de todos os bens dos sócios e parentes da empresa, não é? Os parentes dos sócios da empresa, ok? Então, por isso que Lívia Mara Campista Vanzeler foi arrolada, foi colocada como polo, como parte desse processo na medida cautelar preparatória e também na ação civil pública, que daqui a pouco falarei a respeito. Pois bem, contra essa medida, a Lívia Vanzeler entrou com o chamado agravo de instrumento. Falei disso em outros vídeos anteriores, em que havia sumido esse agravo, deve ter caído atrás do armário, alguma coisa aconteceu, em que ele foi remetido para um outro local, por engano, enfim. E somente agora, o eminente desembargador Samuel Evangelista fez o julgamento, levou ao colegiado o julgamento dessa ação, desse agravo de instrumento. Pois bem, qual foi a decisão? E por que Samuel Evangelista? Vamos ao Samuel. Ele é o desembargador determinado por prevenção a todas as ações, todos os desdobramentos jurídicos que envolvem a empresa Telex Free em primeira instância, em que vá para a segunda instância, que no caso fica sob a tutela, sob os cuidados de um relator, por prevenção, né, já que no primeiro sorteio foi com ele que caiu, aí já não há mais sorteio. Por prevenção, sempre vai para o Samuel Evangelista para ser o relator de qualquer movimento jurídico de segunda instância que envolva a empresa Telex Free. Portanto, esse agravo de instrumento, mais uma vez, foi para as mãos desse desembargador. Eu já o disse em várias oportunidades que eu até brinquei que eu não apostaria um vintém em um resultado positivo, qualquer que seja, de qualquer peça em que vá às mãos desse relator. Ele já tem sedimentado em sua cabeça um posicionamento já muito firme, muito definido contra a empresa. Não é? E isso é natural que aconteça. O juiz, o desembargador, o ministro ter um juízo de valor a respeito de um assunto, e se não for muito bem argumentado, muito bem articulado, ele dificilmente mudará de ideia. E foi o que aconteceu no caso Lívia. Portanto, não fiquei surpreso com a decisão, não dei muita importância a esse agravo. E com essa decisão de segunda-feira, no caso ontem, não é? As pessoas me perguntaram muito a respeito do que eu achava e tal. E normalmente, como vocês o sabem, eu não sou de achismos. Pego aqui a decisão e faço uma análise e a traduzo e a explico. Pois bem, qual foi a determinação do Samuel como relator? De ofício, ele já determinou que Mara Vanzeler ela é ilegítima nessa ação de agravo de instrumento. Por que ilegítima?
eu teria que pegar a sentença, a decisão na íntegra, para poder entender nas minúcias por que ele determinou isso, por que ele entende que ela é ilegítima. Eu também não o sei. E o que, apenas vou traduzir o que quer dizer suscitada de ofício pelo relator. O fato dele ser relator, ou seja, ele de primeira mão avalia aquele processo e leva ao colegiado, já que em segunda instância falamos em decisão colegiada, então é o desembargador Samuel e mais duas pessoas, que são duas desembargadoras, não é? Que tomaram essa decisão colegiada. Então, ele quando avaliou isso, ele nem entrou no mérito das argumentações tanto do Ministério Público, que fez as contras-razões de agravo de instrumento, e nem entrou no mérito da defesa da própria empresa, ou dos próprios advogados, melhor dizendo, não é, que foram em defesa da Lívia Vanzeler. Então a Lívia Vanzeler, através do advogado, se defendeu. Pediu, melhor dizendo, não é, que, não conheço o conteúdo, enfim, desse agravo, que fosse libertada dessa ação, que fosse tirada do polo da ação, talvez, que pedisse a liberação da empresa, não sei. Eu não sei o conteúdo inicial, peticionário desse agravo de instrumento, não é? Então, o Vanzeler não, perdão, mas o Samuel Martins Evangelista, o desembargador, quando ele avaliou isso, ele já de ofício, ou seja, nem vou olhar quais são as argumentações de uma parte ou outra. Por isso que é importante entender o que significa de ofício, não é? Ou seja, seria o quê? Disse de um ato oficial que se realiza sem provocação das partes. Então, de ofício quer dizer o que em jurídico? Por iniciativa e autoridade própria. Não é? Estou olhando aqui, não é, o significado dessa expressão para poder traduzir a vocês o que significa de ofício. Então, é por iniciativa e autoridade própria, ou seja, o desembargador, ele por si próprio, independente da argumentação de uma parte ou de outra, já determinou que ela é ilegítima. Pois bem, levou isso à votação. E por unanimidade, baseada na argumentação que ele levou aos seus pares no momento do julgamento, os outros ou as outras desembargadores acolheram esse mérito de julgamento, de decisão levado pelo Samuel Evangelista. Tá certo? Então foi determinado, melhor dizendo, que Lívia Vanzeler é ilegítima para impetrar, para colocar um agravo contra aquela decisão, daquela medida liminar contra a empresa, ok? Então, esse é o caso Lívia Vanzeler. Eu não esperava nada de diferente disso, meus irmãos. Como eu disse, eu não conheço o conteúdo total da sentença, mas eu explico o que está visível aqui no site do Tribunal de Justiça do Acre, ok? A respeito do caso Lívia Vanzeler, é tão somente isso, é uma coisa evidentemente muito simples. Pois bem, como é sabido de todos vocês, não é? Aqui no dia 14, no dia 14 será quinta-feira próxima, nós teremos a famosa audiência conciliatória entre a empresa, agora sim a empresa como polo e o seu representante maior no Brasil, da Impactus, que será o nosso querido diretor Carlos Costa, não é? Então, vale a pena eu citar para vocês, eu até fiz questão de fazer essa conta, puxei lá do site do Tribunal de Justiça do Acre, e no dia 7/11, nessa ação civil pública em que haverá essa audiência de tentativa de conciliação, a audiência conciliatória, que é uma obrigatoriedade infraconstitucional, não é, em que é necessária sim a marcação dessa audiência conciliatória para tentar resolver essa divergência de direito, vamos chamar assim, né, entre o Ministério Público e a empresa Impactus, em que a empresa é acusada pelo Ministério Público de pirâmide financeira, enfim, de outras questões aí absurdas, como sabemos. No dia 7/11, meus amigos, foi juntado de documentos, eu não sei se pela empresa, mas eu creio que seja pela empresa, 355 documentos foi juntado pela empresa. Pois bem, no dia 7/11,
Quando foi no dia 8/11, a empresa, ou o Ministério Público, eu não sei dizer, mas provavelmente a empresa que não consegue, o Ministério Público não consegue provar nada, e a empresa vai juntando essa documentação para deixar muito clara a sua situação, imagino eu, mais 41 documentos, não é? Isso é que aconteceu nesses 2 dias. E também, na data do dia 11, portanto ontem, quando teve o julgamento do caso da Lívia Vanzeler, também houve a juntada de, deixe-me ver aqui, 6 documentações, que também não sei exatamente de quem, não é? Não imagino, teria que olhar, compulsar os autos, mexer no processo para poder ter a certeza. E na data de hoje, do dia 12, também tivemos aí a juntada de 3 documentos e teve um ato ordinatório, que eu já expliquei, um ato comum de andamento processual, administrativo interno do cartório. E foi expedida uma certidão. O conteúdo dessa certidão, eu sinceramente também não tenho como saber. Evidentemente que somente os advogados é que têm acesso, por ser um processo que corre em segredo de justiça, evidentemente que somente esse acesso é permitido aos advogados que estão envolvidos no processo. Pois bem, essa audiência conciliatória, eu repito, não é, já o disse, ela será tão somente para ver se existe um acordo entre as partes. Ela ocorre independente, é uma ação independente da medida cautelar preparatória que deu aquela liminar. Em que medida independente? Ela foi distribuída por dependência, ou seja, é distribuída vinculada àquela medida cautelar. Mas os seus efeitos têm a intenção, né, de pedir, que é o pedido do Ministério Público, a total extinção da empresa. É essa ação principal que pretende extinguir a empresa absurdamente, que não vai acontecer, é óbvio, porque a empresa é uma empresa lícita, legal, não é uma empresa de marketing multinível, perfeitamente sustentável, está com suas provas todas juntadas, os seus laudos, ok? Então, qual é o objetivo dessa ação conciliatória? Não é definir o mérito da questão. Se a empresa será julgada pirâmide financeira, se não é pirâmide financeira, não é essa a intenção da ação, da audiência conciliatória, melhor dizendo, fugiu a palavra no momento. Então essa audiência tem o objetivo simplesmente de ver se existe acordo entre as partes. Não tenho conhecimento que isso será convertido, muito comum em ação trabalhista, não é convertida em ação de instrução e julgamento. E por que eu não acredito nisso? Primeiro, complexidade do assunto. É óbvio que a juíza vai se valer de peritos para avaliar toda essa documentação que foi juntada em que a empresa prova que ela é sustentável. Ela não tem o conhecimento, eu já o disse aqui, tão profundo a ponto de decidir isso de ofício, coisa que ela não fará, é óbvio, ela vai prolatar, ela vai tomar uma decisão, vai dar uma sentença, vai sentenciar esse processo. É claro que ela vai se valer da ajuda de peritos, isso é óbvio, eu já o disse isso, não é novidade o que eu estou contando, ok? Não estou trazendo nada de novo aqui nesse vídeo, mas apenas para repetir o que já expliquei, não é? Então, se não houver um acordo nessa audiência conciliatória, a juíza provavelmente, né, vai abrir prazo para que o Ministério Público produza as provas que eles queiram produzir. Que eles pediram, quando a juíza abriu aquele prazo de 5 dias, para eles relacionarem as provas que queriam produzir. Essa relação já está no processo, não é? Depois abriu o prazo para a empresa deve ter declinado da oferta, porque o que ela já produziu de provas, já estamos nas páginas, mais de 41 mil páginas, 42 mil, sei lá para que número que deve estar, mas que dos 40 mil passou. Então, vai abrir-se prazo. Que prazo será esse? Me pergunta, mas qual prazo que vai abrir? Eu não sei, já o disse antes. É a juíza que vai determinar. Pode ser de 1 semana, pode ser de 48 horas, é claro que não é muito curto, pode ser de 30 dias, 60 dias, 90 dias, não sei. É a juíza que fará, que vai arbitrar, por isso ela é juíza, ela arbitrará esse prazo. Ah, mas tem um limite? Claro, o limite da razoabilidade. Ela vai avaliar a complexidade dessas provas e dará um prazo razoável para que isso aconteça. Sem exageros, é por isso que ela é juíza, ela é capaz, ela é competente sob o ponto de vista profissional para poder tomar essa decisão. Daí ela ser juíza.
Então, dentro do princípio da razoabilidade, ela determinará um prazo para que o Ministério Público e para a empresa, se caso a empresa fez esse pedido de prazo também, produzir as suas provas, baseado em sua argumentação. Tá? Quais são as provas? Não sei. Eu não tenho acesso aos autos. E o prazo somente a juíza determinará. Se houver conciliação, se houver um acordo entre as partes, ok? E já adianto, e já o disse no outro vídeo, a empresa não pode, não deve aceitar condições que modifiquem o seu marketing multinível, porque ele é perfeitamente sustentável e lícito. Não é? Seria acabar com a empresa, aceitar qualquer modificação nessa estrutura basilar que sustenta a empresa. Talvez algum acerto ou outro, não sei, pode até haver alguma modificação, eu não sei quais, mas com certeza na espinha dorsal do marketing multinível que rege essa empresa e que tanto nos empolga, essa criação espetacular baseada na experiência do nosso querido diretor de marketing Carlos Costa, uma criação genial esse marketing multinível, por isso que eu tenho dito, e aliás não são palavras minhas, são palavras do meu querido amigo Renato Alves, em que ele diz que o marketing multinível se dividirá em antes da Telex Free e depois da Telex Free, não é? Então, duvido, eu não quero acreditar que Carlos Costa vai permitir que seja modificado isso, não é? Então, esse acordo, se não sair, a juíza deverá abrir prazo. Abrindo prazo, voltando a essas provas, ela vai provavelmente convocar um perito judicial. Esse perito vai tomar também um posicionamento e as partes serão invocadas para se manifestarem pelo posicionamento do perito. Veja, ela não tomará como verdade o que o perito disser. Com certeza vai instruí-la, ela vai se basear no que disser o perito no futuro, se caso chegar nesse ponto. É óbvio que ela vai levar em consideração. Mas as partes serão instadas, serão convocadas para tomar conhecimento do que diz o perito e para que você, no caso a empresa possa e o Ministério Público também possa se manifestar, a chamada cota ministerial, não é? Se manifestar a respeito de que disse o perito. Olha, eu já estou lá na frente no processo, hein? Tá certo? Somente então, em que, não tendo a conciliação necessária, que nós esperamos que aconteça no dia 14, estamos muito esperançosos e crentes nisso. Se caso não houver essa conciliação, abrirá-se prazo para a produção de provas. Vindo essas provas, ela pedirá o auxílio de um perito judicial, que olhará uma parte e outra e se manifestará. Também produzirá um laudo da sua visão do que diz as partes, do que é a empresa, do que não é, como é que funciona, como é que não funciona na visão dele. Aí sim a juíza abrirá provavelmente para as partes olharem o resultado dessa perícia. E aí também combater ou não aquilo que está escrito. Não é? Se o perito chegar à conclusão, não, a empresa é sustentável, parabéns, genial, o Ministério Público vai tentar atacar a decisão do perito. Da mesma forma, se for o contrário, a empresa também vai atacar a manifestação e o laudo do perito, vai contestá-lo. Essa é a palavra certa. Né? Um vai concordar e o outro vai contestar. É assim que funciona. E isso é um processo relativamente que leva um certo tempo. Se chegar nesse ponto, evidentemente que esse ano nós passaremos ainda com essa, digamos assim, com essa ação civil pública de pé. Ok? Isso é uma coisa. Vamos lá, estou na ação civil pública. Ok? Muito bem. Essa é a questão da ação civil pública e os seus desdobramentos futuros possíveis. Agora, existe, não se esqueça, a medida cautelar preparatória. Já disse no meu vídeo do dia 7. Ela, juíza Thaís, que também está com ela essa ação, está preparada para fazer uma sentença, tomar uma decisão, sentenciar o quê? Ela vai sentenciar se a liminar permanece ou não com a ação civil pública correndo, tramitando, não é? É isso que quer dizer. Então, o que ela vai decidir? Se a liminar prevalece ou não. Ok? Então, essa decisão ela tomará muito em breve. Se ela decidir
prossegue a ação civil pública, já que não teve acordo, já que não aconteceu nada, produzam provas, vou chamar o perito, mas a liminar não precisa ficar de pé. Pode liberar a empresa. Ou ela pode falar o contrário. Ok? Isso também é óbvio. Existe o sim e o não. Ela pode decidir, não, eu fiquei na dúvida, estou insegura, não teve acordo, não sei, eu ainda não tenho, as provas estão aí, mas ela já se manifestou que as provas são muito robustas a favor da empresa. Então, estou muito esperançoso para essa decisão do dia 14, ok? Dessa ação conciliatória. Já o disse, não vou repetir o que eu disse no vídeo passado. Ok, meus irmãos? Então, por hoje é só. E eu quero manifestar a vocês a minha solidariedade mais uma vez, tá? Em relação a essas dificuldades que todos nós enfrentamos. Por isso tenho me dedicado e me entregue no atendimento no Facebook ao longo das madrugadas que tanto me consomem, não é? Tem um lado positivo, tenho perdido peso, feito um regime forçado. Sempre é bom, né? Se fosse mulher adora perder alguns quilos e eu estou aqui, não é? Dedicado a essa empresa, dedicado principalmente a vocês, meus irmãos. Porque sou companheiro nesse sofrimento que foi imposto a todos nós. E para resumir tudo que eu disse, só tem uma coisa que eu quero dizer. Voa, Telex Free. Essa empresa vai sim voar, vai sim superar essa dificuldade e chegar no local que nós queremos, porque dentro de nosso coração, dentro de nossa convicção quanto divulgadores, aqueles comprometidos com a empresa, ninguém precisa dizer mais nada. Mas para vocês que estão de fora, achando que essa empresa não vai voar, ela vai alçar um voo muito alto. Podem ter certeza disso. Por hoje é só, agradeço a atenção de vocês e voltarei às minhas atividades um pouco mais tarde, ok? Dentro do Facebook para responder a todas as perguntas de vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela compreensão que às vezes eu demoro na resposta, mas não é que eu quero demorar, meus irmãos. O volume é muito grande. Voa também a equipe Carlos Castilho. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço e por hoje é só.